Considerando a especialidade do direito penal militar, haverá interrupção do prazo prescricional pela publicação tanto da sentença quanto do acordo condenatório recorríveis? Tá? Vamos começar a desenvolver isso aí. Preste atenção. A questão exige análise do 125, parágrafo 5º do CPM, hein? Bem como da jurisprudência do STF e do STM. Primeira coisa que o candidato, na minha opinião, tem que fazer: colocar a letra do artigo 125, parágrafo 5º do CPM. Tá lá. O curso da prescrição interrompe pela sentença condenatória recorrível. Há precedentes antigos do STM e do STJ, referindo-se ao direito penal comum, no sentido de que o acórdão confirmatório de sentença não poderia ser considerado como marco interruptivo do lapso prescricional. Tá? Precedentes antigos. No STM era firme o argumento de que dever-se-ia considerar a taxatividade do 125, parágrafo 5º, incisos 1 e 2 do CPM, bem como a especialidade do direito penal militar. Então vejam que aqui não é somente a discussão se o acórdão condenatório confirmatório interrompe ou não. Ainda tinha a questão da especialidade do direito penal militar, porque aqui não prevê o acórdão, só a sentença. Tá? E aqui a gente sabe que pela instauração do processo, na verdade a instauração do processo é o recebimento da denúncia, tá? Então vamos lá. Então você tem que começar trabalhando isso, tá? Precedentes antigos, tanto a especialidade quanto o fato do acórdão ser confirmatório. Todavia, essas decisões já se encontram superadas, pois a jurisprudência dominante atual de ambos os tribunais agora acompanha o que foi decidido pelo STF. No sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição. Tá? Decisão do Pleno do STF. Ó, tá aí, ó, 2020. Alexandre de Moraes, relator, HC 176473. Tá aqui uma decisão que eu decoraria. Eu decoraria. O STF vem aplicando, portanto, tal entendimento. E tá aqui alguns precedentes, ó. Coloquei os precedentes. Isso, a Kate Morata, questões antigas de primeira fase excluem um acordo e segue o artigo 125. Exatamente, é por isso que a gente tem que estar estudando sempre. Ó o precedente aqui, ó. O acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório. Citou, ó, o HC do Alexandre de Moraes. Olho na segunda fase, eu também acho. Isso, eu também, é por isso que eu tô trazendo, tá? Só que não é, gente, não é chegar respondendo assim, não. Ai, antigamente o STM entendia que não, mas agora, depois do precedente do STF, ele entende que sim. Cara, 0,2. Pô, uma questão que vale 2 pontos, tu vai tirar meio. Não é assim que se responde. Tá entendendo ali o raciocínio que você tem que ir batendo? Você tem que citar o 125... Você tem que citar a discussão em relação ao princípio da especialidade. Você tem que dizer que precedentes antigos do STM, inclusive do STJ, quando estava julgando lá, diziam que não interrompia. Não só por causa da discussão do acórdão confirmatório não, mas também porque no CPM não prevê o acórdão. No CPM não prevê o acórdão na literalidade da norma. Olha a diferença da resposta de quem conhece o Código Penal Militar. Vamos voltar. Tá? Então, STF agora está entendendo isso, ó, 2020, Luiz Fux, interrompe.
o STM passou a adotar a posição da Suprema Corte. Isso, tá aí precedente do STM. Decisão baseada na jurisprudência da primeira turma do STF, bem como no entendimento manifestado pela maioria dos ministros, quando... Olha o HC pelo Pleno. Eu decoraria isso aqui. Eu deixaria anotado no meu rol de julgados importantes. Tá? No sentido de que o acórdão confirmatório da condenação e não apenas a sentença condenatória interrompe a prescrição. Tá? Aí vai, agravo interno rejeitado, STM 2020. Contra essa decisão aqui, olha a pesquisa que eu fiz, olha a pesquisa. A DPU ajuizou o HC e o Edson Fachin, né, manifestou-se pela manutenção, pela justeza da referida. Olha aí o Fachin, ó. HC contra decisão monocrática proferida no STM, que não conheceu do agravo interno. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O STF manteve o que o STM diz. Como não se trata de decisão manifestamente contrária, não é caso de concessão da ordem, tem prevalecido, portanto, no STM essa posição. Tá aí, ó, alegação de prescrição intercorrente, papapá. Ó, a parte disse que caráter genérico, vocábulo sentença, decisão proferida pelas instâncias, interrompe a prescrição, acórdão, efeito substitutivo, analogia em malamparte, não, interpretação, extra lege, não, rejeição. O STM não aceita dizer que a analogia em malamparte, ele não aceita dizer que a interpretação extra legem contra o réu, rejeição, tá? Rejeição. Embora, olha o gabarito da tua resposta. Embora o 125, parágrafo 2º do CPM determine que apenas a sentença condenatória interrompa, a prática jurídica assentou que os acórdãos reformadores também se inserem nessa hipótese. A doutrina nacional seguiu a compreensão de que a redação do CPM não deve ser lida de forma taxativa, a fim de que o vocábulo sentença não abranja unicamente a condenação ou equivalente, igualmente o acórdão que se enquadre. Então esse verbete sentença não buscou diferenciar entre as decisões prolatadas em órgão de primeira instância e manifestações colegiadas, tá? A partir da modificação implementada do artigo 117 pela lei, o pretório excelso firmou posição de que o acórdão confirmatório mantivesse, diminuísse ou aumentasse a pena, não deixa de carregar eficácia condenatória. Em virtude do efeito substitutivo, blá blá blá, o acórdão passa a ser o título executável, pois suplantou a sentença por ser decisão posterior emanada de instância superior. O texto do diploma não acabou não. Ao usar tão somente o termo sentença, deve ser lido de maneira genérica, para que nele sejam abarcadas as sentenças estrito sensu, originadas dos julgamentos por juízes federais de forma singular e conselhos especiais e permanentes, e os acórdãos deste tribunal. Busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no STF, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao disposto no Códex. E se você está fazendo prova para o MPM, e se você está fazendo prova para juiz federal da Justiça Militar, a defesa certamente vai alegar analogia em malampartem e interpretação extra lege, e você vai ter que dizer que não está configurada. E esse julgado, bem como mens legislatórios, investigou-se o conceito sentença contido no 125,
a fim de que se extraísse a verdadeira abrangência e inteligência do vocábulo. E esse julgado é nada mais, nada menos do que do ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Anotem o julgado, estudem o julgado, estudem o julgado, porque está aqui o resumo da posição hoje do examinador aí da prova do MPM no processo penal militar. Processo penal militar, sabendo que o assunto prescrição é direito penal militar, direito material. Tá aí outro julgado, outro julgado, outro julgado. Outro julgado, aí ó, HC, acórdão confirmatório, interrompe a prescrição. Tá aí, ó, olha que maravilha, tudo aí. E 17 de novembro de 2020. Acabou não, por sua vez o STJ também alterou sua posição. Também alterou sua posição. Tá aí o STJ, acórdão confirmatório, novo entendimento do STF. Olha que filé mignon, que filé mignon. Aí, ó, o STF no HC tal, tudo resumido, tá? STF e STJ. Galera, eu não posso prometer isso, porque isso demandaria muito trabalho.